Bom dia, amigos, em nome de Jesus Cristo, mais uma quarta-feira da família, aqui na presença de Deus, para orar por você, orar pela tua família e trazer algum ensinamento para você, em nome de Jesus Cristo. Eu desejo que você tenha uma quarta-feira maravilhosa, cheia da presença de Deus, na presença do Espírito Santo, e que tudo te vá bem, como deseja a palavra. Amigos, eu quero trazer algumas informaçõezinhas para você. Você sabia que lá para os anos 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída? E que depois desse momento, os cristãos, eles foram espalhados por todo mundo, por todo canto? E por que que isso aconteceu? Por que exatamente os cristãos se espalharam? Tinha um problema muito sério, um problema difícil de se contornar, da mesma maneira como está acontecendo nos dias de hoje. O problema é bastante difícil, né? O problema da decadência do compromisso com Jesus, com a palavra de Deus. Naqueles tempos já não era diferente de hoje. O homem, ele já havia achado uma maneira de escapulir, de estar fora da presença de Deus. E como tal, hoje, o homem faz a mesma coisa. Nós estamos vendo isso acontecer em todo mundo, né? Lá em Romanos, fala a respeito do conformismo. Romanos capítulo 12. Vamos dar uma olhadinha? Romanos capítulo 12, o versículo é o 2. Veja bem. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois bem, você quer experimentar qual é a boa e agradável vontade de Deus na sua vida? Você não pode se conformar com as coisas que estão aí nesse mundo. Nós vemos em vários momentos na palavra de Deus, nós temos lá também em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14, ele fala mais ou menos a mesma coisa. Ele diz: como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. O que nós vivemos no mundo passado, feitiçaria, drogas, prostituição, tudo que nós vivemos antes de conhecer Jesus Cristo, são a ignorância da qual a palavra de Deus ela está dizendo aqui. E o Senhor diz que quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, tudo aquilo que nós vivemos na ignorância é jogado no mar do esquecimento. Falei esses dias aqui a respeito disso. Então é importante que nós não nos conformemos com estas coisas, porque essas coisas não vão nos trazer a sabedoria de Deus e não vão nos levar à promessa dele, que é a promessa de salvação. Nós estamos nos desviando do caminho e não podemos desviar do caminho. Nesse primeiro capítulo de João, aqui, nós temos o quê? João, ele escreveu nesse momento para levar, nesta carta de João, 1 João, capítulo 1, ele escreve aos cristãos, para que os cristãos não se conformem mais com essas coisas do mundo e voltem para o caminho que é Jesus Cristo. Nós temos que ter essa sabedoria. Nós sabemos que muitas coisas estão nos tirando da presença de Deus. Uma pessoa que está, vamos dizer assim, envolvido com o cristianismo, ela pode muito bem se desviar, se enganar, porque neste caminho que nós estamos vivendo hoje, existem muitos atalhos, existem muitos desvios que levam ao cumprimento do desejo, às vezes da carne, às vezes o cumprimento de uma necessidade material. Tudo que é ilegal, tudo que está fora da palavra de Deus, não compete a nós.
E nós não podemos viver isso, irmãos. Nós não podemos viver essa situação, porque Deus é maior na nossa vida. Ele prometeu que nos levaria ao caminho eterno, o caminho da salvação. Então em João, 1 João, primeira carta de João, o capítulo 1, versículo 5 diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Pois bem, até o cristão pode se desviar-se. O cristão também peca. Ele também pode pecar. Ele também pode cometer erros. Pode, no sentido que ele se desvia. Não que ele tenha a capacidade, que ele tem o poder ou a determinação de viver no pecado. Porque aquele que vive no pecado, ele está fora da palavra de Deus. A mensagem que eu passei hoje de manhã, lembram o que eu passei? Aliás, foi ontem, na segunda-feira, estou perdido no tempo, perdão, irmãos. Foi na segunda-feira, eu passei uma mensagem onde a palavra de Deus, ela diz que aquele que está em Cristo Jesus, ele dá muitos frutos, aquele que permanece na palavra. E os frutos são o quê? Os frutos são outras pessoas que nós ganhamos para Cristo Jesus, são os bens dos quais o Senhor preparou-nos para fazer, como sempre, constantemente eu falo, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é fruto. E quando você prega para alguém, quando você ensina alguém, você tem que ensinar de tal forma que o fruto permaneça. Está permanecendo em você até hoje, porque você foi bem ensinado. Se você ainda não se desviou, é porque esse fruto, ele está bem pronto para dar outros frutos também. Então ensine, pregue o Evangelho, não seja um pecador. Eu costumo dizer que, segundo o que Jesus disse, que Ele levou os nossos pecados, eu não sou pecador. Você não é pecador. Você comete pecados, porque aquilo que era implícito a você, Jesus levou embora. Ele tirou de você. O dia que você aceitou Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados, Ele te lavou, te remiu. Ele te deixou limpinho para você começar uma vida nova, ser uma nova criatura. Então você não é pecador, você peca. Consequentemente, você peca. E o que você tem que fazer para consertar isso? Se arrepender e pedir perdão a Deus. Seguir o caminho até o final, porque a promessa de vitória, ela está lá no final. Lá embaixo, ou lá em cima, ou do lado, não sei o caminho que você vai seguir. O teu propósito, ele está no final dessa caminhada. Qual é o teu propósito? O meu propósito, o propósito de muita gente, é de encontrar o caminho da verdade e estar com Cristo no dia do juízo. Então, prepare o seu coração, porque o pecado, ele exige o perdão de Deus. E se você não se arrepende, se você não fala com Deus a respeito dos teus erros, você está deixando de ganhar o seu galardão. É determinado pelos padrões bíblicos que a palavra de Deus, ela mostra transformações na nossa vida. Então, quando eu também, determinado pela palavra, sigo o caminho que me foi determinado, eu vou conseguir uma grande transformação na minha vida. Assim como eu, assim como muita gente que vivia na doença, conseguiu se livrar da doença com um simples perdoar alguém, com um simples pedido de perdão a alguém. Assim como quando eu vivia nas drogas e na prostituição, vivia na iniquidade, ali na feitiçaria, eu me deparei com a palavra de Deus e eu me comprometi a seguir nessa palavra. Então essa palavra fez o que na minha vida? Ela me transformou. Eu determinei um caminho na minha vida. E quem me conheceu no passado
sabe o quanto eu mudei. Quem me conheceu no passado sabe o que eu tirei da minha vida. E o diabo, com certeza, ele não é feliz com isso. E ele tenta, a todo custo, destruir, causar problemas. Isso não é só comigo não, é com todos que abandonaram Satanás. É com todos que se afastaram, né, daquele espírito maligno. O inimigo, ele está ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão, mas ele não é um leão, é como se ele fosse. Como se ele tentasse mostrar ser um leão. Com o rugido dele, ele tenta te assustar. E você não abre o seu coração a Deus, você não o aceita. E não sabe que mesmo assim, você vai morrer no final das contas. É morte física e espiritual. Falei aqui essa semana, na segunda-feira falei. Você precisa ter receio daquele que tira a tua vida e o teu espírito, a tua vida eterna, a vida física e a vida eterna. Então não se atormente por essas coisas. Crê em Jesus Cristo, porque a tua vida eterna está salva. O teu corpo pode não prevalecer, mas o teu espírito é eterno, e no dia do juízo será chamado cada um à presença de Deus, tal como é nesse momento, para dar conta dos seus erros. Cada um de nós vai dar conta a Deus de cada palavra, de cada pensamento, de cada ato que cometeu nesse mundo. Não importa se daqui a 10.000 anos, vai dar conta a Deus, porque a palavra de Deus ela não muda, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Ela é a mesma palavra, a única palavra que nos interessa. Então não podemos negar a nossa natureza pecaminosa, permanecendo nesse erro. Nós não podemos negar que somos pessoas com uma natureza maligna, porque quando vem o ódio no nosso coração, a gente só quer atacar, só quer destruir, só quer matar. Como eu falei aqui de depressão, de opressão, a pessoa que vive nessa situação, às vezes ela se mata a si mesma, quando não mata outras pessoas. Ela acaba com uma família, ela acaba com os amigos. Então não podemos negar, é uma natureza pecaminosa que entra na nossa vida e nos leva à destruição. Então eu não vou permitir, eu vou resistir, eu preciso resistir. E a única forma de eu resistir é eu meditar na palavra, eu estar ligado na palavra. Amar significa colocar os outros em primeiro lugar. Então eu vou procurar amar, eu vou procurar me colocar na presença de Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quando você ama outras pessoas, quando você ama a si mesmo, quando você se submete, quando você dá o teu corpo ao esmurrar, como Paulo dizia, não é esmurrar físico, não é pancada, mas é pior ainda do que isso, porque quando você se nega a si mesmo, você toma a cruz de Cristo Jesus e o segue, não importando o problema que vai acontecer na sua vida, porque Ele é vida e vida em abundância. Então, nós não estamos acima do pecado. Não adianta a gente dizer, não, mas esse pecado é uma coisinha muito pequenininha, como eu vi o pastor pregando, foi na segunda-feira, pastor, acho que às 14 horas na sede, ele estava falando, foi meio-dia, ele estava falando a respeito disso. Não existe qualificação para pecado, pecado grande, pecado menor, pecado... Não existe, pecado é pecado. Como o pastor Jaime diz, pecar é errar o alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo. O nosso alvo não é o pecado, não é o desejo da carne. O nosso alvo não é o enriquecimento, não é a glória para nós mesmos. Toda glória, toda honra sejam dadas a Cristo Jesus. Tem gente que fica chorando as mínguas, como o missionário costuma dizer, mendigando bênção, mendigando uma oração, mendigando alguma coisa espiritual, quando o poder da vida e da morte está na nossa boca, na nossa língua. Como já tenho falado, determine
Determine sobre esse mal, determine sobre essa desgraça que está acontecendo, e você verá ela cair, ela ruir. Pode ser que demore, pode ser que você não veja o resultado de imediato, mas você vai ver o resultado. Teu respirar aliviado, a tua consciência tranquila, você poder dormir uma noite de sono abençoada, você acordar com soluções no seu coração em relação a muitas dúvidas que havia, você se levantar de manhã e cumprimentar aquele que está em casa com você, está ali no ponto de fazer só o bem, porque Deus, Ele é poderoso para isso. Então presta atenção nisso, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, você não foi chamado para se agradar das coisas do mundo. Não vos conformeis com as coisas desse mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renova a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente que não muda a sua maneira de pensar. Não, mas eu nasci assim e eu sou assim, é assim que eu vou ser. E acaba perdendo. Por quê? Porque não está de acordo com a palavra de Deus. Se nós vivíamos no pecado, nós temos que mudar o nosso coração. Temos que mudar o nosso entendimento. Temos que estar mais firme naquilo que o Senhor nos ensina. Como diz em 1 Pedro, capítulo 1, como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências, aos desejos desenfreados. Não é um desejo desenfreado quando você se envolve a comprar alguma coisa e você corre atrás e faz de tudo, empresta dinheiro, toma do amigo, toma do marido, tira da conta que tem que pagar e compra aquilo que você quer. É uma concupiscência, é um desejo maligno. Então não vos conformeis com essas coisas, com o pecado muito menos. Em nome de Jesus Cristo. Irmão, receba essa mensagem. Você quer mudar a sua casa? Renove a sua mente em Cristo Jesus. Renove a sua mente. Não vos conformeis com as coisas desse mundo, porque nada disso faz nenhuma mudança. Veja como eu disse, 70 depois de Cristo, 70 anos depois de Cristo, já existia o cristianismo. E João, talvez o único discípulo vivo, escreveu essas palavras que estão aqui. No versículo 6, para a gente ir terminando, ele diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pois é na comunhão com Cristo que você é purificado de todo o pecado. Não somos pecadores, mas cometemos pecados consequentemente, de acordo com o nosso caminhar, de acordo com os desejos que vêm no nosso coração, com aquilo que nós deixamos entrar na nossa vida. Irmãos, essa é a palavra que eu tenho para você. Põe a tua família no altar de Deus. Ensine-os a mudar a sua mente, a sua maneira de falar, de pensar, de agir. Você vai ver frutos crescendo ali, porque Jesus é a videira. E esses frutos prosperarão, porque senão a árvore que não dá frutos, ela é arrancada e jogada no fogo. O que você quer para a tua vida? Medite em nome de Jesus. Amém? Irmãos, estamos chegando no final do mês. Aí nós precisamos de toda a ajuda possível. Quarta-feira hoje, né? O último dia, na quinta-feira, o último dia do mês é na quinta-feira. E nós estamos muito necessitados da tua ajuda, irmãos. O mês passado foi maravilhoso para nós.
ultrapassamos alguns limites, mas esse mês não chegamos a 50%. E eu preciso da sua ajuda, meu irmão, em nome de Jesus. Nós precisamos sustentar o nosso trabalho. Jesus disse: trazei os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Ele quer essas ofertas, esses dízimos na casa do tesouro para que haja um mantimento. Tudo que nós fazemos depende do que entra na igreja. Então, você se comprometeu com Cristo. Não negue. Tem muita gente que nesses 2 meses não trouxe dízimo algum. Onde se meteram? Se estão precisando de ajuda, busquem. Não adianta você dizer: não, eu vou juntar todos os dízimos e as ofertas. E quando essa coisa passar, toda essa situação passar, eu levo na igreja. Mas é agora, meu irmão, é agora, minha irmã. Não é o momento de você guardar. O dízimo é a primícia, é a primeira coisa que você faz, é entregar o dízimo. Mas eu não posso ir, não me deixam ir. Mande alguém trazer. Deposite, você não precisa vir, nem precisa mandar ninguém. Deposite ali, faça sua transferência na conta bancária, pelas transferências da internet. E mande o recibo para mim, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos dessa ajuda, senão não podemos manter o nosso trabalho. O missionário está pedindo, está clamando, toda hora ele está falando a respeito disso, mas tem gente que parece que não entende. Não, quando eu puder eu levo. Uma vez eu preguei que às vezes nós entregamos o resto para Deus. A pessoa recebe o pagamento, ela paga as Casas Bahias, ela paga as Casas Pernambucanas, ela vai e faz compra para dentro de casa, e no final das contas ela vai trazer o dízimo. Ainda que ela traga o dízimo certo, é resto. É resto. E Deus não se agrada de resto. Deus não se agrada de resto. Ele quer a sua oferta sem mácula, sem mancha alguma. Recebeu, você entrega. Transfere lá na conta. Para isso tem as contas que eu passo toda hora para vocês. Não dê resto para Deus, porque você não receberá bênção alguma. Ele disse: fazei prova de mim se eu não vos abençoar, não vos abrir as janelas dos céus, com bênçãos tais, das quais vos advém a maior abastança. Viva pela fé em nome de Jesus. Amém? E aí estão as contas para você. Estão as contas para você fazer o seu depósito. Bradesco, agência 3378, a conta 51238, dígito 9. Lá você faz os dízimos e as ofertas suas, você deposita ali e manda o recibo para mim. O patrocinador que nós estamos pedindo, dobrem o patrocinador esse mês. Essa conta do patrocinador é muito importante. Ela é quem faz o pagamento de todas as necessidades praticamente dos pastores lá fora da rádio, da TV. Agência 3378, conta 29315, dígito 6. Conta do patrocinador. Você tem no Banco do Brasil, agência 0472, dígito 3, a conta é 56098, dígito 7. Tem no Itaú, 04061, conta corrente 76526, dígito 3. Tem na Caixa Econômica, agência 0221, competência ou operação 003, a conta é 772627, dígito 5. Você tem no Santander, a conta 3795, dígito 013, a conta 13002392, dígito 4, para os dízimos e as ofertas. E para o patrocinador, aquela conta antiga que você depositava os dízimos e as ofertas, agora é do patrocinador. Agência 3795, dígito 0, a conta 13000021, dígito 5, patrocinador. Então você tem as contas aí, tem todas elas aí. Então faça o seu depósito. Amanhã manda um socorro para a tua igreja, irmão.
Manda um socorro para a tua igreja. Vamos sustentar a nossa igreja para que o nosso trabalho permaneça, siga adiante, em nome de Jesus Cristo, e que nós possamos ajudar a outras igrejas também, que a nossa opulência seja abastada. Veja aqui, meu irmão, opulência seja abastada para podermos socorrer aqueles que necessitam, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, meu Pai, é quarta-feira da família, da qual nós nos apresentamos diante de Ti, na esperança de que logo nós possamos voltar à normalidade das coisas, Senhor, e poder pregar diretamente para o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós clamamos a Tua presença na vida dessas pessoas. Eu falei, a nossa opulência abastada. Senhor, meu Pai, manifesta-te, que nós sejamos, Senhor, bem opulentos mesmo, que haja uma abastança, Senhor, na vida desse povo, que haja, Senhor, uma multiplicação nas mãos desse povo, nos seus soldos, nos seus pagamentos, que eles tenham dinheiro suficiente para alimentação, para as suas contas pagar, meu Pai, e não esquecer, não deixar de cumprir com os compromissos da Tua igreja. Eu clamo, Jeová Jirê, Deus de provisão, que supre cada uma das nossas necessidades. Venha a esta casa com as bênçãos espirituais, com as bênçãos materiais, em nome de Jesus Cristo, porque eu repreendo o espírito da miséria, o espírito da amarração financeira, o espírito da desobediência. Em nome de Jesus Cristo eu digo: mal caia por terra. Você, doença, enfermidade, coronavírus do inferno, discórdia política, contendas no lar, contendas na política, em nome de Jesus Cristo eu amaldiçoo todo esse mal. Eu oro pelo nosso país, meu Pai, eu oro pelos dirigentes do nosso país, em nome de Jesus, pelos nossos líderes espirituais, para a honra e glória do Teu santo nome, em o nome de Jesus Cristo. Que a Tua bênção, meu Pai, que as janelas estejam abertas e que todas elas sejam derramadas sobre a casa do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e glórias a Deus por isso. Irmão, uma excelente quarta-feira para você, que Deus te abençoe profundamente e que você não se esqueça das suas ofertas na casa do Senhor. É um teu compromisso, é a tua prosperidade. Prosperidade é dom de Deus. Adquira o dom de Deus e você terá prosperidade em todos os sentidos da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor. Até sexta-feira, em nome de Jesus. Amém.